representante do Magistério 137 do Namibia. Por favor, venha até ao palco Adélia. Uma força, mano. Este é o tema da Adélia Moinho, a dúvida como princípio do conhecimento. Com ouvidos atentos, com espírito crítico, com senso comum, quem é acadêmico. Atentamente. Com vocês, Adélia Moinho. Uma força. Uma vez, um homem decidiu duvidar de tudo. Ele duvidou dos sentidos, duvidou da realidade, duvidou até da própria existência. Este homem chamava-se René Descartes. Mas no meio de tanta dúvida, ele encontrou uma certeza impossível de se negar. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. E assim, nasceu uma das maiores verdades da filosofia. Penso, logo existo. Boa tarde. É com profundo respeito que direciono os meus cumprimentos à distinta banca de avaliação. Também estendo as minhas saudações aos caros presentes neste lindo auditório. Meu nome é Adélia Cataleco José Moinho, sou estudante do Magistério Primário de Nambambe, da 13ª classe, e tenho como temática a dúvida, princípio do conhecimento. A dúvida nasceu da necessidade humana de compreender a realidade e da limitação do conhecimento humano, buscando por apaziguamento devido à constante inquietação. A dúvida é uma experiência humana universal que busca entender e compreender melhor a realidade. Filosoficamente, é o início do conhecimento e da reflexão. A dúvida não é apenas incerteza. É o estado em que a mente se recusa a aceitar sem questionar. É o momento em que o ser humano para e decide pensar. Duvidar não é não saber. É recusar-se a aceitar sem compreender. Imagina alguém que sempre acreditou que não é capaz. Essa pessoa vive limitada até ao dia em que surge uma dúvida. Se eu estiver errada sobre mim mesma? Essa simples dúvida muda tudo. Na ciência, tudo começou com alguém questionando o que parecia óbvio. Na sociedade, as maiores injustiças foram combatidas porque alguém questionou o normal. Na vida em geral, as grandes descobertas começaram com uma simples dúvida. Uma frase muito famosa é de Aristóteles. A dúvida é o princípio da sabedoria. Aristóteles afirma que a dúvida é o princípio da sabedoria porque a dúvida nos leva ao questionamento. O questionamento nos leva à reflexão. E a reflexão nos leva ao conhecimento. O conceito de dúvida foi definido por vários filósofos, como Sócrates, René Descartes, David Hume e Immanuel Kant. Para Sócrates, a dúvida é o reconhecimento da própria ignorância. Duvidar é admitir. Eu posso não saber.
Por exemplo, um aluno que pensa que sabe tudo sobre um determinado tema, mas quando é questionado, ele começa a hesitar. Nesse momento surge a dúvida: será que eu sei? Ou apenas penso que sei? A duvidar, ele vai buscar o verdadeiro conhecimento, investigando mais sobre o tema que ele abordava. Para René Descartes, a dúvida é um método para se chegar à verdade. Duvidar de tudo até encontrar algo indubitável. Imagina alguém que está na internet. De repente, ele vê uma imagem e acredita nela imediatamente. Mas depois ele para e pensa: e se essa informação for falsa? A duvidar, ele vai investigar, verificar fontes e buscar pelo conhecimento. Isso já aconteceu uma vez comigo. Eu estava na internet e de repente apareceu um vídeo. O vídeo afirmava que uma grande jogadora de basquetebol, Angel, havia morrido. Numa primeira instância, eu acreditei. Mas depois continuei subindo e apareceram vários vídeos. E aí eu parei para pensar: e se essa informação for falsa? Rapidamente, fui num aplicativo que dá respostas rápidas. Acho que aqui todo mundo conhece. O famoso ChatGPT. Fui no ChatGPT, perguntei e lá apareceu a resposta. Angel não estava morta. Simplesmente decidiu aposentar-se ou dar um tempo na carreira. Mas ela está viva. Ali, encontrei um método, ou seja, a dúvida me levou ao encontro da verdade. Para David Hume, a dúvida surge ao questionar o que parece óbvio, especialmente em relações de causa e efeito. Nem tudo o que acontece repetidamente é necessariamente verdade. Uma pessoa pensa: eu sempre estudei e aprovei. Então, estudar garante sucessos e bons resultados. Mais uma vez, mesmo estudando, ela falha. Ali surge a dúvida: será que estudar garante mesmo sucesso? Ou existem outros fatores? Para Immanuel Kant, a dúvida revela os limites do conhecimento. Nem tudo podemos conhecer na sua totalidade. Alguém pergunta: o que acontece depois da morte? E alguém responde: não existe uma resposta comprovada. E ali surge a dúvida. Nem tudo nós podemos saber na sua totalidade ou não podemos saber com certeza. Então, para Sócrates, a dúvida é o reconhecimento da própria ignorância. Para Descartes, a dúvida é um caminho para se chegar à verdade. Para David Hume, a dúvida surge quando questionamos o que parece óbvio. Para Immanuel Kant, a dúvida revela os limites do conhecimento. Agora pensem comigo. E se no mundo, ou seja, se o ser humano nunca tivesse duvidado, ainda viveríamos na escuridão? Ainda morreríamos por simples invenções?
E ainda acreditaríamos que a Terra era o centro do universo. A dúvida não atrasou a humanidade. Ela fez a humanidade avançar. Compreender a dúvida é compreender a realidade. Agora desafio-vos. Levem daqui uma dúvida. Se tivessem coragem de duvidar de uma única certeza vossa, qual seria? Porque a dúvida é o princípio do conhecimento, porque ela cria o espaço entre o que é e o que poderia ser. Cria a consciência, gera investigação, permite evolução intelectual e moral e evita estagnação. Ela é o próprio fundamento do que nos torna conscientes, críticos e capazes de evoluir. A dúvida nos tira da passividade e nos transforma de seres que aceitam para seres que compreendem. Imagina uma sociedade onde tudo é aceito, nada é questionado. Isto não é evolução, é simplesmente estagnação. A dúvida nos acompanha desde sempre. A dúvida está conosco em todos os momentos. A dúvida é o ponto de partida. Compreender a dúvida nos leva muito longe. A dúvida incomoda, mas é esse incômodo ou esse desconforto que desperta o conhecimento. Quem vive de certezas, vive limitado. Mas quem aprende a duvidar, começa a compreender. Porque no fim, a dúvida não é o fim do conhecimento. É o seu verdadeiro começo. Obrigada. Adélia, boa tarde. Boa tarde, sim. Também queremos felicitá-la pela atuação que teve. E dizer que ambas as oradoras hoje mostraram-nos terem de alguma maneira evoluído. E, aliás, dizer que evoluíram bastante e não teria como ser de outro modo passar-des por aqui e não terdes aprendido e apreendido o necessário para se tornarem oradoras de bom calibre. Aquilo que nos cabe dizer que anotamos pouca coisa. Uma delas é a maneira como realizou, digamos assim, é uma anáfora, mas ela não está correta. Não está correta. A irmã chegou a dizer o seguinte: um aluno que, quando é questionado, ele começa a duvidar. Um aluno que, quando é questionado, ele começa a duvidar. Nossa pergunta é: por que eu uso outra vez ele? Ele aí seria, digamos assim, um elemento anafórico, quer dizer, faz referência a um outro anterior. Isto é no processo da coesão. Então, mas ele aqui não pode ser um termo anafórico, porque nós estamos no meio com um segmento explicativo. Sim, está vendo? Ele é um elemento explicativo, é uma aposição e tem vírgula. Um aluno que, vírgula, quando é questionado, vírgula, começa a duvidar. Esse começa pertence a quem? Ao aluno. Está entendendo? Sim. Ao aluno. E essa partícula que está aqui é apenas explicativa. Quer dizer, depois quando nós começamos uma frase na chamada ordem natural ou ordem canônica, as frases assumem várias ordens.
temos as ordens, temos a ordem canônica e as ordens derivadas. O que é a ordem canônica? A ordem canônica, para citar, é a ordem em que primeiro temos o sujeito, depois temos o seu verbo e, no fundo, outros elementos do predicado. Então, esta ordem que as coisas acontecem tal como, não é, geralmente é feita, é a frase natural, normal. As frases derivadas são aquelas que, para lograr efeitos alternativos e outros, precisamos inverter a ordem da frase. Por exemplo, como quando começamos primeiro com o predicado, depois vamos para o sujeito e vamos para os complementos. É já uma ordem derivada. Ou quando começamos com o complemento, depois vamos para o verbo e o sujeito fica no fim. Às vezes isolado por meio de uma vírgula. Está entendendo? O pão, vírgula, o meu, o Joaquim. Há uma vírgula, quer dizer, quando o complemento aparece no princípio, então deve estar isolado, é a ordem inversa, a ordem derivada. Não é uma. Existem mais de 3 ou 4 ordens derivadas. É por aí. Então, isto aqui não é nesta condição, é uma frase simples, com um único aposto, que é quando é questionado. E neste caso, ele não está correto. Seria só um aluno que, quando é questionado, começa a duvidar. Depois, fui no chat de GPT, já sabe, não é? Assim, deve estudar os chamados verbos de regência preposicional. Os verbos de regência preposicional são aqueles que funcionam obrigatoriamente com certas preposições, em certos sentidos. E, portanto, o fui, não é? Aqui fui, disse que o verbo da sua regência é a preposição a, não é ei. Quando diz assim, fui no chat GPT aqui, a regência dele, ou a preposição dele é ei. Fui ao chat GPT. Sim. O que foi isto? Isto aqui é uma frase interrogativa neutra. O que é que foi isto? É uma frase interrogativa enfática. Está entendendo? Sim. E a enfática é o que é. Não é o que é, o que é isso. Percebe, não é? Sim. Quer dizer, se você tivesse que escrever, você ia ter dificuldade aí. O que é que disseste? Não é o que é que disseste, é o que é que disseste. Este é que é a partícula que torna a frase enfática. A Maria comeu. Foi a Maria que comeu. Esse que aparece aqui torna a frase automaticamente enfática. Quer dizer, enfatiza. Percebe, não é? Sim. Isso. Então, nunca diga mais o que é que. Não. E voltamos a dizer isso, já claramente tínhamos dito, vocês evoluíram bastante. O que nós queremos é que vocês preservem os ganhos deste concurso. E esses ganhos poderão superar tudo o que vocês puderem ganhar aqui. Isto e tal, enfim, o que nós construímos convosco, mas a vosso respeito, é isso que no fundo constituirá um grande patrimônio ao que sair deste concurso, tá bem? Sim. Adélia, boa tarde para si. Boa tarde, obrigada. Ok, também rapidamente temos aqui algumas recomendações. No campo da oratória há um elemento que é a qualidade do orador. Independentemente de qualquer coisa, o orador tem que parecer natural. E o que pareceu, aquilo que foi a apresentação da Adélia, foi uma apresentação mecânica, foi uma apresentação muito decorada. Quer dizer, devia ter o impacto necessário se fosse muito mais real. Às vezes nós ensaiamos a nossa apresentação, toda ela, depois nós parecemos bonecos que falam. Nós não precisamos parecer bonecos que falam, nós precisamos ser naturais ao máximo mesmo. A naturalidade implica pausas onde deve ser necessário, enfim, ser você mesmo. A oratória é acima de tudo, o orador deve, acima de qualquer coisa, ser natural. Repara aquela hora, imagina alguém que sempre acreditou que não é capaz.
Por que você não diz assim? Imaginamos alguém que sempre acreditou que não é capaz. Vamos indo aqui imaginar, vamos. Imagina alguém que sempre acreditou que não é capaz. Também, parece, enfim, fala mecânica, não é? Como se fôssemos bonecos que comunicam ou robôs. Não se pode, porque a aprendizagem ela é significativa e ela é significativa quando no lugar da memória utilizamos o entendimento. Então as pessoas, para além, elas não precisam perceber, não, ela memorizou, não, ela entendeu, por isso é que deu-nos a entender o conteúdo. Né? Porque se você memorizou o conteúdo, não dá-nos a memorizar o conteúdo. Então, entenda o conteúdo ou entenda o conteúdo e dá-nos a entender o conteúdo. Pare onde deve parar, sorria onde deve sorrir, beba água, enfim, uma comunicação muito natural e não senti naturalidade na tua apresentação, infelizmente, e fica aqui esta recomendação. Agora voltamos para aquele erro, né? A questão da abordagem muito singular. Se tivessem coragem de... Houve uma construção frásica ao dirigir-se ao auditório. Não, se tivéssemos coragem de, ao invés, se tivessem coragem de... Depois, levem daqui, também houve uma recomendação que diz, levemos daqui, ser parte. Hein? E é uma coisa que não deve ficar com o auditório, você deve ser parte da abordagem. A próxima vai treinar gestos, isso tem muito a ver com questões da comunicação não verbal, gestos, o perigo entre gesticular e não gesticular. Outros dizem assim, professor, eu gesticulo, mas de forma errada. Mais vale gesticular de forma errada ou não gesticular. Mais vale fazer um curso de oratória para aprender a gesticular. Né? Nem uma, nem outra. Eu não vou te dizer assim, não fale sem gestos. Também não vou te dizer, fale com gestos errados. Não, faça o curso de oratória. Houve um momento em que disse, numa construção frásica, disse, imagina uma sociedade onde tudo é aceito. Mas fez assim, imagina uma sociedade onde tudo, isto não é tudo, isto é fim, isto é término. Tudo, talvez assim, abrindo as mãos, tudo. Agora, tudo, não, isso não é tudo, isso é término. Então, a comunicação, ela não é só verbal, mas também é não verbal, inclui gestos, enfim, postura. Então, vai treinar gestos, porque em alguns momentos gesticulou, mas de forma errada. Para terminar, houve pouca interação com o público, mas isto está ligado à questão da apresentação mecânica. Para a próxima, vai interagir mais. Falamos noutras edições a respeito dos tipos de conclusão, boa conclusão, porque trouxe a conclusão propósito. Este também é outro ponto forte, que os anjos, né, estejam, ou que os ventos sopram a seu favor. Pegando a deixa do professor Fio, eu tenho a plena convicção de que os anjos, não é, etc., estão a favor da oradora Adélia. Muito bem. Dito isso, vamos às ideias. É um tema também bastante pertinente, um tema que nos ajuda de fato a melhorar enquanto entes epistêmicos. Também conseguiu trazer alguns autores para defender a ideia, alguns estudos já levados a cabo por pensadores de referência. Entretanto, novamente, incorre em alguns vícios, em algumas fraudes ou imprecisões, na medida em que não permite esse diálogo entre os autores. Ao longo da dissertação, faltou esse elemento. E, ao começar a dissertação, penso que também já se chamou a atenção aqui, numa das sessões, é fundamental saber problematizar, não é? Antes de entrar propriamente para os argumentos, para as ideias, deve problematizar bem. E senti que houve, não é? Ou não presenciei, no caso, uma problematização eficiente. Antes de adentrar, mergulhar no tema, devia problematizar mais, trazer exemplos
de contextos ou sociedades onde, ou grupos ainda, onde, quer dizer, não se exerce, não é, essa faculdade, não se exerce a dúvida. Faltou explorar mais esse elemento. Penso que das próximas vezes deve explorar melhor essa questão para também captar, chamar mais a atenção do auditório. Assim, vamos aqui a dele algumas questões só para comprovar a tua estrutura argumentativa. A dúvida é o princípio, não é, do conhecimento, segundo a abordagem que nos traz. A questão que coloco é: devemos duvidar de quê? Muito bem. A dúvida é o princípio da sabedoria. Devemos duvidar de tudo. Para René Descartes, a dúvida é um método para chegar à verdade. Então, não devemos viver de certezas, porque quem vive de certezas vive limitado. Devemos duvidar de tudo para não ficarmos limitados, para evoluirmos e construirmos coisas sólidas. Essa ideia de que devemos duvidar de tudo é passível de dúvida? Não entendi? Essa ideia de que devemos duvidar de tudo é passível de dúvida? Não entendi a questão. Podemos duvidar da ideia de que devemos duvidar de tudo? Se podemos duvidar da ideia que devemos duvidar de tudo? Sim. Podemos. Mas um cientista, René Descartes, ele encontrou uma certeza impossível de se negar. Devemos duvidar de tudo, menos da própria dúvida. É isso que eu trouxe. Devemos duvidar de tudo, menos da própria dúvida. Porque a dúvida é uma certeza que René Descartes encontrou que não podemos duvidar. Adélia, veja que num concurso do gênero é fundamental definir bem os conceitos, sob pena de cairmos em imprecisões. Veja aqui uma pequena contradição, porque ao longo da dissertação também trouxe a ideia de que quem vive de certezas vive limitado. E quem não é, vive, não é apoiado na dúvida, vive pelo menos de uma certeza, não é? Essa pessoa que vive apoiada na ideia de que deve duvidar das coisas, ou de que a dúvida é o seu princípio, não é, de vida, no campo da investigação do conhecimento, não vive de certezas? Vive sim de certezas. Então, como argumenta, não é? Quer dizer, porque afirmou categoricamente que quem vive de certezas não vive limitado. As certezas limitam-nos, certo? Sim. Será essa uma certeza que nos limitará, a dúvida? Porque ela faz parte das certezas. Sim. Por isso que existem diferentes pensadores que argumentaram sobre a dúvida. René Descartes disse que a dúvida é um método para chegar à verdade. Karl Popper afirmou que a dúvida é um método contínuo. Para René Descartes, com a dúvida ele busca a certeza. Mas para Karl Popper, a dúvida é um processo contínuo, é um método contínuo. Para Karl Popper, não devemos viver de certezas, ou seja, não devemos ter certezas absolutas, porque só o facto de nós questionarmos e evoluirmos, não estaremos a ficar numa simples certeza, numa única certeza, mas estaremos a buscar pelo conhecimento contínuo. E essa certeza a respeito da dúvida, usou aqui a expressão certeza absoluta. O que seria uma certeza não absoluta, Adélia? Penso que numa das sessões já chamamos a atenção, já tocamos nesse elemento. Sim. Certeza absoluta. Como Karl Popper afirmou que não existem certezas absolutas, penso que uma certeza que não é absoluta é aquela certeza que, numa primeira instância, pode ser questionada ou vai nos permitir ir a determinados campos, a diferentes ideologias. Certeza absoluta é quando se sabe algo, mas parece que não podemos questionar. Por exemplo, alguém que tem fome, ou os nossos olhos. Por exemplo, René Descartes duvidou dos seus sentidos porque ele afirmou que os olhos nos enganam. Então quer dizer que os olhos não são 100% confiáveis. O exemplo que ele deu é de um pau que foi colocado no rio. O pau, numa primeira instância,
parece reto, mas quando é colocado no rio, a imagem aparece torta. Então, ele afirma que não devemos ter certezas absolutas, porque os nossos sentidos também podem nos enganar. Essa certeza da dúvida é absoluta da ideia da dúvida, de Descartes? A ideia da dúvida de Descartes? Sim. Não entendi a pergunta. A ideia de Descartes, né? Que é, no fundo, o píncaro aqui da reflexão da Adélia. Sim. É absoluta, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, certo? Sim. Chegou a essa ideia por meio da dúvida. Sim. A certeza que ele encontrou é que devemos duvidar. Então, ele duvidou dos seus sentidos. A certeza absoluta é que devemos duvidar dos nossos sentidos. Por isso, ele trouxe a ideia de um objeto que foi colocado no rio, por exemplo, um pau, foi colocado no rio, a imagem apareceu torta, mas quando é retirado, o pau está totalmente direito. A certeza absoluta que ele encontrou é que não devemos confiar 100% nos nossos sentidos, porque podem nos enganar, não são 100% confiáveis. Muito bem, e nesse sentido vamos avançar um pouquinho. De que forma a dúvida torna-se princípio do conhecimento? Veja que depois, aqui agradeceria que a Adélia precisasse, não é? Ou contextualizasse em termos de áreas. Sim. Não é? Será que a dúvida em quaisquer circunstâncias é princípio do conhecimento? Eu gostaria que definisse bem, não é, os conceitos, não é, à volta dessa ideia, para ficarem bem clarificados. A dúvida é o princípio do conhecimento, como eu já frisei antes, porque ela vai criar o espaço entre o que é e o que poderia ser. Ela evita a estagnação e permite um desenvolvimento intelectual. Filosoficamente, a dúvida é o início do conhecimento e da sabedoria, porque a dúvida para os filósofos é usado como ponto de partida. Primeiro duvidamos, depois questionamos, em seguida perguntamos. Porque a dúvida é algo interior. Já questionar é formar a frase em si, ou refletir nessa frase. E perguntar é tirar para fora. Questionar é diferente de perguntar e duvidar. Então, a dúvida, visto que vem primeiro, é o ponto de partida, por isso é o início do conhecimento. Veja, Adélia, que estamos num contexto onde duvida-se quase tudo. Alunos, por exemplo, no contexto escolar, duvidam de pensadores que não é, dedicaram toda a vida a estudar um determinado assunto. Será que num contexto escolar, por exemplo, um aluno levantar uma dúvida a respeito, por exemplo, de uma teoria à volta da evolução das espécies ou de um estudo similar, será que a dúvida nesse contexto micro ainda assim serviria como princípio de conhecimento? E que conhecimento se alcança com esse tipo de dúvida? Por verdade. Muito bem. Se este aluno teve uma dúvida, é porque aí existiu uma inquietação e ele busca por apaziguamento. Neste momento que ele questionou, ele teve como partida aquilo que ele duvidou. Por isso que a dúvida é o início. Mesmo que ele tenha conhecimento sobre o tema, ele vai iniciar um novo conhecimento questionando aquilo que lhe deixa inquieto. Mas, Adélia, nesse contexto, acredita que quaisquer dúvidas são legítimas? Não entendi? Quaisquer dúvidas são legítimas? Ou, não é? Mergulhando aqui na tua ideia central, aqui embasada no pensamento de Descartes, ou há dúvidas específicas, ou há uma forma, não é, melhor de levantar ou de formular dúvidas? Quaisquer dúvidas seriam legítimas? Por exemplo, poderíamos duvidar, por exemplo, das verdades matemáticas, lógicas, etc. Muito bem. René Descartes, quando duvidou da existência, ele criou uma ideia máxima, que deu o nome de gênio maligno. Quando ele criou essa ideia máxima de gênio maligno, ele duvidou até da matemática. Por que duvidou da matemática? Ele disse: e se esses resultados que nós encontrarmos não forem os verdadeiros?
E se tudo estiver errado? Ele questionou, por isso ele duvida da existência. Ok, Adélia, obrigado e espero que seja a vencedora.